Aula número 175. Textos bíblicos referentes à linguagem. Ouça como abertura esse poema de Jorge de Lima. Pelo voo de Deus quero me guiar. Não quero aparelhos para navegar. Ando naufragado, ando sem destino, pelos voos dos pássaros quero me guiar. Quero tua mão para me apoiar, pela tua mão quero me guiar. Quero o voo dos pássaros para navegar, ando naufragado, ando sem destino, quero teus cabelos para me enxugar. Não quero ponteiro para me guiar, quero teus dois braços para me abraçar, ando naufragado, quero teus cabelos para me enxugar, não quero bússolas para navegar, quero outro caminho para caminhar. Ando naufragado, ando sem destino, quero tua mão para me salvar. Jorge de Lima é um poeta moderno, mas ele traz ainda as características do poeta parnasiano. Ele teve uma evolução poética fantástica, Jorge de Lima. É um parnasiano, é um poeta simbolista, é um poeta surrealista, talvez dos modernos o mais eloquente, e é um poeta místico, tal qual esse poema que acabamos de declamar. Místico, religioso, subjetivo, espiritual. É uma fase de Jorge de Lima, que coincide com sua conversão ao catolicismo, ao cristianismo da Igreja Católica brasileira. Nosso propósito é estudar os textos bíblicos referentes à linguagem. Este é o meu objetivo. Não é religioso e muito menos de convencer a algum tipo de religião, algum tipo de pensamento. Vamos a um primeiro texto bíblico referente à linguagem. É quando eu leio a nomeação por Adão das criaturas. Quer dizer, as criaturas não tinham nome, os animais não tinham nome. E Deus encarrega então Adão para nomear os animais. E assim nasceu a linguagem. Ouça o capítulo 2, Gênesis, versículo 19 e 20. Ouça, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Então, por esse texto bíblico, nós deduzimos que a linguagem foi, então, uma manifestação divina. Apareceu com o homem. Ou seja, assim como o homem teve a sua estrutura criada por Deus, Deus forneceu também ao homem a linguagem, porque autorizou Adão e ensinou a Adão e deu a Adão a competência para nomear todos os animais. A origem da linguagem
é estudada por muitos autores. Muitos autores. E eles têm, cada um deles, uma manifestação. Nenhuma delas chega a exaurir, ou ser, a convencer completamente quem lê. Uma delas, por exemplo, que o homem começa a falar de maneira onomatopaica. Onomatopaica é imitativa do som. Antes da onomatopaica, você viu a primeira. A primeira é que Deus ensinou. A linguagem foi revelada por Deus. Essa é uma teoria. A segunda, forma onomatopaica. A forma onomatopaica, o homem imita o som da natureza e dos animais. E imitando o som da natureza e dos animais, ele dá nome ao ser ou ao animal. Como criança faz. Como criança faz ao nomear o cachorro, ao nomear um avião. A criança faz. Ela nomeia de uma maneira onomatopaica. Como o homem foi criança, então ele construiu a linguagem de maneira onomatopaica. É possível que, sem dúvida, muitas palavras foram geradas de maneira onomatopaica. Sem dúvida. Observe a palavra vento. Vento. Nela se percebe o movimento do ar. Sol. Se percebe a abertura da luz. Sem dúvida nenhuma, a forma onomatopaica existe. Não sei se predomina, mas existe. Observe algumas palavras que agora eu anotei, em que o U é forte, lembrando alguma coisa, então, mais fechada, alguma coisa negativa, não positiva. Ouça: viúva, baú, fúria, furna, furto, fútil, gula, luta, luto, murmurar, nu, nulo, puf, uma interjeição, pústula, tubo, tumba, uivo, úlcera, usura, duro, subúrbio, urubu. Isso nos revela, sem dúvida nenhuma, a forma onomatopaica daquilo que é negativo. Daquilo que é negativo. A primeira teoria, teoria da revelação. A segunda teoria, as formas onomatopaicas. A terceira teoria. O homem busca a linguagem na divisão do trabalho, quando existiu um trabalho coletivo a ser executado. Quando 2 ou 3 homens se unem para realizar um trabalho, nessa realização de um trabalho tem que haver a comunicação por uivos, por gestos, e daí nasce a linguagem. Suponham, um raio derruba uma árvore, e essa árvore deve ser removida do lugar em que caiu. 3, 4, 5, 6 homens tentam remover a árvore. E aquele trabalho coletivo, aqueles urros, aqueles gestos, aquele falar não ainda consciente, produz a linguagem. É preciso comunicação entre eles para deslocar a árvore do lugar. E assim em outros trabalhos que vão aparecendo em que é necessário buscar o trabalho coletivo. O homem começa a falar através da revelação divina, uma teoria, imitando a natureza, formas onomatopaicas, outra teoria. E o homem começa a falar quando ele divide a execução de um trabalho, quando um trabalho necessita do esforço coletivo. O que eu estou estudando? Textos bíblicos referentes à linguagem. Já disse.
a criação da linguagem propriamente dita. 2, a criação da Torre de Babel. Se refere à linguagem. Gênesis 11, versículo 5 em diante. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Desta arte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Torre de Babel. A construção de uma torre que talvez galgaria até o céu. Então, Deus altera a linguagem dos construtores e, sem a comunicação, a torre se esvai. Eu escrevi uma poesia sobre a Torre de Babel. Quando eu era criança, uma poesia da minha juventude, da década de 80. Torre de Babel. Pedra sobre pedra até o céu. Torre de Babel. Torre de papel. Pedra sobre pedra até o infinito. Torre apocalíptica. Torre de mito. Escalar o céu. Conhecer Deus. Apalpar sua essência. Penetrar sua consciência, desvendar um por um os mistérios celestes, ver aquele que não existe, mas é. Torre acabada, céu tocado, olhos tontos da luz das estrelas, estrela cadente, estrela filante, estrela vespertina, rastro de diamantes até o trono divino, trono vazio, Deus ausente, luta perdida. Deus estava na terra, na ajuda reída da Torre de Babel, Torre de papel. Textos bíblicos referentes à linguagem. Então, o primeiro, a nomeação de Adão aos animais, o nome dos animais. Segundo, a Torre de Babel. Terceiro, 3, a revelação do nome de Deus por Ele mesmo. Diz lá a história da Bíblia, e eu estou estudando só referindo-me à linguagem. Diz a história que Moisés conversou com Deus e perguntou: qual é seu nome? Como vou dizer aos que me esperam quem é você? Qual é seu nome? E Deus responde: eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. Então, Deus seria aquele que é, ou seja, aquele que carrega seu ser em si mesmo. Deus é causa de si mesmo. Mais ou menos se aproxima da teoria aristotélica. Deus seria o incausado, que tudo causa. O incondicionado, que tudo condiciona. O imóvel, que tudo move. Suponhamos, estou interpretando de maneira linguística. Suponhamos uma frase: Deus é bom. Eu tenho um círculo maior de bondade e coloquei Deus nesse círculo da bondade. Deus é bom, ou seja, Deus é um dos seres bom. Ora, eu diminuí a grandiosidade de Deus. Por quê? Porque ele é um subconjunto de um conjunto maior. O conjunto maior é a bondade e o conjunto menor é ele. Toda vez
que eu qualifique Deus, eu estou diminuindo. Deus é fiel, Deus é bondoso, Deus é caridoso, Deus é amigo. Eu estou diminuindo a sua essência. Resposta filosófica: eu sou aquele que sou. Ponto final. E dessa maneira ele indicou a sua própria essência. 4. Lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 29, nós encontramos a seguinte referência à linguagem: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram prejudicados. Lá em Jeremias. O problema de comer a uva verde, a uva madura, antes de Jeremias, Esopo, um escritor, talvez escravo, no século 6 antes de Cristo, escreveu a famosa fábula As Uvas Verdes, que eu vou ler. Uma raposa faminta viu os apetitosos cachos de uvas que pendiam do alto de uma videira e pôs-se a pular tão alto quanto podia, tentando alcançá-los. Mas tudo foi em vão, pois as uvas estavam fora de seu alcance. A raposa desistiu então de suas tentativas e seguiu o seu caminho, afetando um ar de dignidade e de despreocupação, enquanto comentava: pensei que aquelas uvas estivessem maduras, mas vejo agora que estão muito verdes. Esopo. A fábula é interessante, é uma metáfora, uma alegoria muito interessante. O indivíduo tentando conseguir alguma coisa, quando não consegue, bom, eu não queria mesmo, ele inventa um pretexto. Ah, não chegou minha hora ainda, vou tentar uma outra oportunidade, eu estava cansado, né? A culpa também é do meu amigo, as uvas estão verdes. A raposa pula para apanhar a uva madura, não consegue, ela sai lastimando. Bom, as uvas estão verdes. Aqui em Jeremias, diz Jeremias que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram prejudicados. Ou seja, não tiveram sucesso. E trabalho árduo, e trabalho às vezes inconsequente. E os filhos ficaram prejudicados. Eu só quero dizer, em termos de linguagem, que Esopo já dissera isso no século 6 antes de Cristo. E sem dúvida, antes da escrita de Jeremias, antes de seu texto. Texto bíblico levado à linguagem, referentes à linguagem. Quinto caso. Lá no Sermão da Montanha, um dos textos mais belos do Novo Testamento, cujo entendimento e filosofia não cabe em um livro de 500 páginas, no Sermão da Montanha, obra fantástica de Mateus, que reproduz a fala então de Jesus, ele diz: guardar-vos dos falsos profetas que se aproximam de vós, disfarçados em pele de cordeiro, mas por dentro são lobos vorazes. Lobo em pele de cordeiro. Isso nós tiramos de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Mas será que alguém já disse isso na história antes de Mateus, se referindo ao fato, se referindo à fala, ao discurso de Jesus? Esopo, no século 6 antes de
resolveu disfarçar-se para atacar um rebanho de ovelhas sem ser descoberto. Cobriu-se com uma pele de ovelha, chegando ao lugar em que pastavam, misturou-se ao rebanho. O lobo disfarçou-se tão bem que, ao chegar à noite, o pastor recolheu-o ao aprisco junto com as ovelhas, sem nada perceber. E aí a história continua. Esopo, século VI, e o Sermão das Montanhas, Jesus Cristo. Texto bíblico ligado à linguagem, referente à linguagem. A mesma metáfora ou alegoria de Esopo é a mesma metáfora e alegoria de Jesus no Sermão das Montanhas. Lobo em pele de cordeiro, Shakespeare, no século XVI. Ouça Shakespeare na peça de Henrique VI, primeira parte. O duque de Gloucester investe contra o bispo e diz: logo hei de dar-vos caça, ó lobo em pele de cordeiro. Textos bíblicos referentes à linguagem. 6. Eu sou o Alfa e o Ômega. A gente lê isso em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e o Ômega, letras do alfabeto grego, a primeira e a última. Alfa, beta, gama, teta, pi, etc., até ômega, alfabeto grego. E o que significa, então, eu sou o alfa e o ômega? É uma metáfora muito bonita. Se alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou a criação e o final da criatura. Eu sou o todo, eu sou o universo. Eu criei e até o final será da minha responsabilidade a criação e toda a evolução da humanidade. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mesmo no Apocalipse, há uma ideia de um nome secreto que nós temos, mas que só Deus conhece. O sétimo caso que eu escolhi de textos bíblicos referentes à linguagem é quando Maria, a mãe de Jesus, se perdeu do filho. O filho, a mãe julgava que estava com o pai, e o pai julgava que Jesus estivesse com a mãe. E foram encontrar o menino, com 12 anos de idade, dando aula para os mestres e doutores do templo. Olha a fala de Maria. Olha a fala de Maria em Lucas, capítulo 2, versículo 48. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflito, estávamos à tua procura. Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Eu li esse texto na infância e foi para mim uma lição. Qual é a lição que eu tirei na hora, naquele momento em que eu li o texto? A posição que ela se colocou no texto. Teu pai e eu. Embora seja a mãe de Jesus, a mãe de Deus, segundo a Igreja Católica, ela se coloca em segundo lugar, numa referência de modéstia, numa atitude de acolhimento e modéstia. Teu pai e eu. E aprendi isso na minha vida. Aprendi quando eu tenho um trabalho coletivo
Eu sempre disse, o meu colega e eu acabamos de executar essa tarefa. Uma ação vencedora nos tribunais, eu, como procurador, não tinha dúvida de informar os meus superiores que as duas secretárias e eu vencemos no Tribunal de Justiça. Sempre me serviu esse texto como modéstia e não o contrário. Eu e o Marcelo fizemos, todos lutamos por essa causa. Eu, o colega e meu tio. Quer dizer, o eu sempre em primeiro lugar. Olha a aula que nos dá Maria. Teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Oitavo caso que eu procurei na Bíblia, textos referentes à linguagem. E o oitavo caso é de uma grandiosidade incrível. É João, capítulo 1, fulminante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. A interpretação disso corre livros e livros, cada um da sua interpretação. De fato, nunca foi tão bombástica a teoria de João, que escreveu em grego, a língua grega, e depois a tradução. Cada autor que se lê, nós percebemos então uma interpretação. Ela está muito além de uma interpretação pura e simples, baseado no significado da palavra verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João escreveu assim: Kai theos bo logos. Esse verbo que São Jerônimo traduziu, logos, ele traduziu como verbo. Logos é a razão, é o raciocínio, é o pensamento. Então aqui está escrito em hebraico, ao pé da letra, uma tradução de imediato, quer dizer, diz o seguinte, que Deus é a razão. Isso que é kai theos bo logos. São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego, traduziu logos por verbo. E há quem tenha traduzido em algumas Bíblias o verbo por palavra. A curiosidade primeira é que esse ritmo usado por Homero na Ilíada e na Odisseia, João inicia o seu evangelho. É o mesmo ritmo que se inicia a Ilíada e a Odisseia de Homero. Já disse que é uma frase intraduzível. Arrojo, assertivo, sublime. Está longe de uma interpretação teológica. No princípio era o verbo. A palavra-chave é logos, que São Jerônimo traduz por verbo. E logos é razão, é pensamento. Então a palavra logos aí tem dois sentidos. Ou tem a palavra verbo, de verbum, e ratio, de razão. Dois sentidos. Eu posso dizer que no princípio era o verbo, a palavra, a razão, e Deus é razão, verbo e palavra. Fausto de Goethe, o herói, traduz o início do evangelho assim: no princípio era a palavra. Isso na peça, na poesia. No princípio era a palavra. No Fausto de Goethe, na peça teatral, traduziu como palavra. Vamos a uma interpretação, talvez só minha, eu não tenho lido em algum lugar.
no princípio era o Verbo. Se esse no princípio, João se refere à criação do universo, ao Antigo Testamento, lá está escrito o seguinte: Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Mas para que a luz tenha sido feita, foi preciso que Deus falasse, dissesse. Foi preciso articular o pensamento. Foi preciso que o rácio, a razão, se manifestasse. Quem sabe João está tentando dizer, no princípio era a palavra, o verbo, porque o mundo foi construído pelo verbo. O mundo foi construído pela palavra. É possível. Se todo o universo é construído pela palavra e o mundo também, e Deus falou para construir o sol, falou, disse, e o sol se fez depois da palavra, se é assim, toda a evolução humana também se desenvolveu pela palavra. Acompanhe o meu pensamento. Vamos observar um gorila deitado, repousando num tronco de árvore. Lá é o seu dormitório. Lá é o seu lugar de descanso. Um gorila. Vamos agora observar um homem repousando num hotel 5 estrelas de Dubai. Ar-condicionado, internet, telefone, bebidas caríssimas, o colchão, o lençol de linho, o tapete da Pérsia. Qual é a diferença entre o dormitório daquele gorila e o dormitório desse cidadão num hotel 5 estrelas de Dubai? Qual é a diferença dos dois? Pode me acreditar. É a palavra. É a palavra que fez o homem abandonar o tronco de árvore onde dormia a habitar um hotel 5 estrelas de Dubai. É a palavra que construiu o mundo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, porque o verbo era Deus. Ou melhor, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Para terminar a aula, uma poesia de Miguel Torga, um autor português. Aqui diante de mim, eu, pecador, me confesso de ser assim como sou, me confesso o bom e o mal que vão ao leme da nau nesta deriva em que vou. Me confesso possesso de virtudes teologais, que são 3, e dos pecados mortais, que são 7, quando a terra não repete, que são mais. Me confesso o dono das minhas horas, o das facadas cegas e raivosas, e das ternuras lúcidas e mansas, e o de ser, de qualquer modo, andanças do mesmo todo. Me confesso de ser charco e luar de charco, a mistura de ser a corda do arco, que atira setas acima e abaixo da minha altura. Me confesso de ser tudo que possa nascer de mim, de ter raízes no chão dessa minha condição. Me confesso de Abel e de Caim. Me confesso de ser homem, de ser um anjo caído de tal céu que Deus governa, de ser um monstro saído do buraco mais fundo da caverna. Me confesso de ser eu, tal qual como vim, para dizer que sou eu aqui, diante de mim. A minha pátria é a língua portuguesa.